Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a engenheira Aline Guasti. Eu sou o Márcio Teixeira. Nós somos a M Consult Engenharia. E dando prosseguimento nessa série de vídeos que nós preparamos para vocês, com o nosso convidado muito especial, Renato Prado, o tema do vídeo é Certificação ISO 9001 e SIAC. O tema tá difícil? Ficou um pontinho de interrogação? Ah, acredito que não, né? A maioria das pessoas que trabalham no segmento da construção civil em algum momento já ouviram falar sobre isso. Só que hoje nós vamos falar numa linguagem mais fácil para quem não é da área e tem interesse em saber um pouquinho, né? Então hoje a gente vai usar uma linguagem, né, Renato, para aproximar o público, para quem está do outro lado, para que possa, de uma certa maneira, ter aí um conhecimento sobre esse assunto que é tão falado hoje dentro das organizações, dentro das construtoras. Renato, de uma maneira clara e objetiva, o que é a certificação ISO 9001? Obrigado pela oportunidade. E assim, gente, nós vamos falar aqui de um tema, de uma certificação que ela faz parte do meu DNA como profissional. Então eu me sinto muito à vontade da gente poder compartilhar com todos vocês o significado, a relevância, a abrangência da ISO 9001, tá? Para mim, nada mais é do que administrar, gerir o nosso modelo de negócio, gerir a nossa empresa, gerir a nossa incorporadora, a nossa construtora. Ela traz mecanismos e ferramentas para que a gente consiga ter o nosso negócio em nossas mãos. Então, de uma maneira mais popular possível, é saber tudo o que está acontecendo, aquilo que eu planejei e aquilo que eu consegui concluir. Quando nós falamos na construção civil de ISO 9001, falo com propriedade sobre isso, porque sou engenheira civil e minha especialização é na qualidade e na ISO 9001, que é a norma de certificação. Lembrando que a norma de qualidade é a norma base, a 9000. Mas nós precisamos da 9001 para certificar. Todo mundo fala, ISO 9001 é qualidade. Não é só qualidade, né? Criou-se, né, essa cultura de ligar este número 9001, traduzir ele qualidade. Só que ele vai muito além, né, Renato? O assunto é muito mais profundo e precisa de um entendimento do contexto da organização para poder traduzir para aquela organização de maneira correta o que significa essa certificação. Quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quero. Excelente abordagem. Gente, quando a gente traz essa temática de norma da 9001, associa-se muito à terminologia de qualidade, né? O que é qualidade, gente? O que eu, Renato, penso como qualidade? O que a engenheira Aline pensa como qualidade? O engenheiro Márcio como qualidade? Ah, mas é aquilo que eu preciso fazer. Precisamos fazer em decorrência do quê? De alguma expectativa, de alguma necessidade de alguém, do nosso cliente, do cliente externo, do cliente interno, e a gente traduz isso em requisitos. O que são requisitos, gente, no nosso modelo de gestão, na visão da norma? Aquilo que eu me comprometi a fazer, aquilo que eu me comprometi a entregar ao meu cliente, seja na indústria, seja no serviço. Isso é qualidade. Atender a uma expectativa traduzida num requisito e aquilo que eu entrego ao meu cliente. Só que a 9001, gente, ela vai muito além dessa trilogia. Ela fala de planejamento, ela fala de avaliar aquilo que a gente está no processo de execução. Ela fala, se eu errei, se eu cometi uma falha, eu vou corrigir. Nada mais é do que o famoso PDCA. Eu planejo, eu preparo o meu time, eu executo, eu avalio se aquilo que eu estou fazendo está condizente às premissas, aos requisitos dos clientes internos,
dos clientes internos, eu gero um entregável. Esse entregável está de acordo, está conforme, está certo, é aquilo que eu de fato prometi ao meu cliente? Se está ok, se não está, eu abro uma ação corretiva, eu trato essa não conformidade, eu trato esse desvio. A 9001, gente, sem qualquer tipo aqui de inferência ou de demagogia, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu não consigo sair da minha casa de forma aleatória, entrar numa concessionária de veículos e comprar uma Ferrari. Eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu não tenho esse recurso financeiro. Talvez eu tivesse que me planejar melhor. Talvez eu tivesse que determinar um objetivo. Eu tivesse que me preparar, mudar de emprego, trabalhar em 2 empregos, ter uma terceira atividade profissional remunerada para que eu consiga atingir esse objetivo. Se eu não conseguir, eu vou rever tudo aquilo que eu pensei anteriormente. E não é errado, gente, rever os meus objetivos, rever as minhas metas. Isso faz parte também de um sistema de gestão. Isso faz parte também da ISO 9001. Ou seja, vai além desse entendimento de que qualidade é tão somente uma pequena parte de um modelo de gestão. Ela faz parte da gestão, da administração daquele negócio como um todo. Perfeito. Gente, eu tô me segurando porque, olha, confesso para vocês que é o assunto que o meu coração fica aqui, ó, palpitando, vibrando. Renato, para uma organização voltada para a construção civil, tá? Antes de fazer a pergunta mãe, eu vou fazer a pergunta filho. Nós temos construtoras e incorporadoras, imobiliárias, todos esses modelos de negócio podem ser certificados na norma ISO 9001? Excelente abordagem, engenheira Aline. Pessoal, toda e qualquer empresa, seja ela multinacional, nacional, grande, médio e pequeno porte, ela pode sim se certificar na ISO 9001, tá? Essa norma é uma norma genérica, assim como todas as outras que abordam a questão de sistemas de gestão, como nós já falamos anteriormente. Então, assim, o que nós recomendamos, como estamos na linha de frente, no processo de conselheiros das administrações, dos empresários, quebrem esse paradigma. A ISO 9001 não é formatada tão somente para um nicho de negócio. Ela pode e deve sim servir para aquelas empresas que querem demonstrar ao mercado a sua responsabilidade de cumprir os requisitos que foram prometidos e ofertados e, além disso, aumentar a satisfação dos seus clientes. Sejam eles, gente, clientes internos, os seus colaboradores, os seus processos, os seus responsáveis, como também outras partes interessadas, como fornecedores, mercado, cliente e até mesmo a concorrência. Quanto mais o mercado estiver acirrado, quanto mais o mercado estiver comprometido em melhorar cada um dentro do seu quadrado o seu resultado, isso, para nós, consumidores e clientes, é muito melhor. E aí agora é a pergunta mãe. Se essa organização, esse modelo de negócio, ele não se enquadrar diretamente em todos os requisitos da norma, que você já explicou aqui para nós o que são requisitos. Como que faz? Ela pode ser certificada, mesmo não tendo todos os requisitos abertos dentro de uma organização dividida por processos, áreas, enfim. Poderia explicar um pouquinho? Claro. Assim, gente, a norma ela tem lá alguns requisitos que eles podem se encaixar num determinado modelo de negócio ou não, tá? Vou exemplificar. Eu trabalhei muitos anos no segmento de infraestrutura, que tem uma relação com a nossa temática aqui. Quando a gente não tem desenvolvimento, que é um requisito normativo no nosso escopo, eu posso considerar ele como não aplicável, tá? Por quê? Eu recebo isso de uma empresa terceira, de um fornecedor, de um parceiro, de um provedor. Então, no meu modelo de gestão, eu posso tirar ou considerar como não aplicável. Isso não me isenta de atender aos outros requisitos. Ou seja, mesmo não considerando uma
parte da norma no meu modelo de gestão, eu consigo sim atender aos outros requisitos. Então existe um paradigma no mercado que a indústria, uma prestadora de serviço, ela tem que atender a todos os requisitos. Gente, isso é um paradigma, isso é falso. Podemos sim nos adaptar aos requisitos da norma de acordo com o nosso modelo de gestão, de acordo com o nosso negócio. E traduzindo requisitos para a nossa linguagem mais simples, requisitos tem 3 tipos, tá, gente? O requisito legal, legislações, somos obrigados a atender. O requisito da própria organização, que aí podem ser variados, e o requisito do cliente. Ou seja, eu vou num restaurante e eu quero tomar Coca com gelo e limão. Eu não quero Guaraná com gelo e laranja. Esse é o requisito do cliente, gente. De forma simples e entendível. Perfeito. Renato, uma empresa voltada para o segmento da construção civil, que busca a certificação ISO 9001 e hoje nós estamos na versão 2015. Perfeito. Tá quase aí, né? Precisava já de uma revisão. Vamos esperar o que vem pela frente aí. O que essa organização, o que essa construtora, o que essa incorporadora, a gente vai tentar traduzir sempre para a nossa realidade, pelo o meio que nós estamos inseridos hoje, que é a construção civil, para facilitar o entendimento para quem está do outro lado. Quais são os passos que essa construtora, ou essa incorporadora, ou essa corretora, ou esse escritório de consultoria, de projetos, né? Quais são os passos que ela tem que dar, quais são os regulamentos normativos que ela tem que obedecer para que ela possa buscar a primeira certificação, manter a certificação, tá? E depois, se quiser, ampliar para outros tipos de certificação. Como que funciona? No caso da construção civil, ela pode diretamente buscar só a 9001? Existe algum regulamento complementar? Poderia falar um pouquinho para a gente? Claro. Então, depende muito da estratégia da organização, tá? Geralmente, o nosso mercado, ele busca primeiro pela 9001, para que a gente consiga, de forma clara, de forma que a gente consiga também inteirar todos os processos que fazem parte do nosso negócio. Essas partes interessadas, como incorporadoras e etc., e depois, a gente tem, como já falamos anteriormente, algumas premissas. Primeira delas, o entendimento da alta administração, do dono do negócio, no investimento que vai ser feito. Segundo, a questão do conhecimento, da capacitação interna. Terceiro, a ajuda, a assessoria de um conhecimento mais técnico, tá? Tendo a certificação da 9001 muito bem implementada, conceitos compartilhados internamente, requisitos normativos, aquilo que a própria norma tem como obrigação, implementados, aplicados, monitorados e melhorados, qualquer empresa do nosso segmento ela pode buscar novas certificações. As mais convencionais, que vão agregar e transformar aquela gestão numa gestão integrada, seriam a 14001, que é uma norma que foca nos aspectos e impactos ambientais. Quando a gente fala de construção civil, isso tem uma interação direta. E a segunda delas, que é a 45001/2018, que é a norma de saúde e segurança. Um dos recursos mais valiosos que a gente tem dentro da construção civil são pessoas, em todos os níveis e funções. E essa norma tem a premissa da gente prevenir acidentes ou incidentes. Para as empresas que ainda não são certificadas, como funciona o esquema hoje no Brasil de certificação? Quem obedece o quê? O que precisa fazer? Qual é, pela sua experiência, quanto tempo uma empresa ela começa a se preparar para chamar aí uma certificadora? Explica para o pessoal um pouquinho o que é um organismo de certificação, só para dar um panorama para as pessoas que não têm ideia e a partir de hoje vai começar a se interessar e vai buscar aí ajuda para certificar a empresa. Muito bem.
Nós temos, primeiramente, toda essa contextualização interna, né? Disseminação de conceito, montagem do seu modelo de gestão, aplicação do seu modelo de gestão. A empresa vai partir para uma segunda frente, que é justamente o alinhamento, a busca de um organismo de certificação para que ela passe por uma auditoria, denominada uma auditoria de terceira parte, onde o organismo, através de um auditor preparado, capacitado, executa a auditoria nessa organização e ele faz a recomendação da certificação ou não. Quem rege tudo isso, o órgão fiscalizador, o órgão mantenedor no Brasil é o Inmetro. Então o Inmetro ele divulga, ele promulga as regras para que o organismo de certificação possa auditar uma determinada empresa. Então a gente sempre vai ter essa trilogia, esses três pilares. A organização que quer buscar a certificação, para isso ela tem todo um trabalho, um investimento interno. O organismo de certificação, que a gente tem inúmeros no Brasil, aqui a gente não vai nominar algum deles, tem vários, e aí vai de acordo com o que a companhia pretende. Tem organismos que são nacionais. O que eu quero dizer com isso? Organismo que a certificação vai ter valência somente no território nacional. Tem organismos que ele tem a certificação que ela vale em outros países, na Sul-América, na Europa, nos Estados Unidos. E tudo isso, quem faz o monitoramento, o órgão, o poder concedente, fiscalizador, é o Inmetro, que é quem tem as regras para que uma organização possa se certificar. Ok? E voltado para a construção civil, eu posso tirar só a certificação ISO 9001 ou eu tenho algum outro regulamento federal, enfim, que eu preciso obedecer? Tá. Além das legislações aplicáveis que a gente tem, nós temos a certificação da própria ISO 9001 ou até mesmo o programa do SIAC, que é um programa de sistema de avaliação de conformidade da construção civil. Então a gente tem a ISO 9001, que é uma norma internacional, onde empresas do nosso segmento buscam essa certificação para demonstrar ao mercado, tanto nacional quanto internacional, a importância que se dá para o modelo de gestão, a importância que se dá em atender aquilo que foi prometido. E a SIAC, que é uma acreditação, também alguns organismos são permitidos no Brasil a ofertar isso para o nosso segmento, e a gente vai ter aí dois modelos de gestão que são muito similares, que não são obrigatórios, gente, dependendo muito da cadeia de fornecimento, ele torna-se um requisito que vai proporcionar ao mercado a diferença nas concorrências, a diferença entre as empresas. Mas são dois modelos praticáveis que podem ser através de uma gestão que pensa na demonstração da sua organização ao mercado como uma empresa compliance, uma empresa que atende aos requisitos prometidos e ofertados ao seu cliente. Então a gente vai ter a 9001, que é uma norma ISO, e o programa SIAC, que avalia as conformidades dos serviços e obras que a gente oferta ao mercado. Então, uma dúvida. A ISO 9001 fala que eu tenho que seguir as normas e as regulamentações vigentes. Se para a construção civil eu tenho o programa do SIAC, eu posso ter a certificação ISO 9001 e não atender o regimento do SIAC? Ou, obrigatoriamente, eu tenho que, para tirar a certificação, voltado para o segmento da construção civil, preciso atender o regimento do SIAC? Tá. Quando se tem o SIAC como um requisito legal, automaticamente no seu modelo de gestão você torna-se obrigatório a atender o SIAC, que é um programa de conformidade da construção civil. Então, obrigatoriamente, o SIAC passa a incorporar os requisitos do SIAC, passam a incorporar o seu modelo de gestão. Se às vezes a gente tem, como nós falamos, uma imobiliária que faz parte da nossa cadeia de fornecimento, talvez o SIAC para este nicho, ele não se torna um requisito obrigatório, mandatório. Mas para uma construtora, ele passa a fazer parte do meu modelo de gestão. Perfeito.
Estão conseguindo acompanhar aqui nossa linha de raciocínio. Engenheiro Márcio aqui está com várias cartas na manga, está com várias perguntas, então eu estou aproveitando fazer as minhas, né, aqui já para o meu convidado, para que daqui a pouco ele entre com a série, aí vai ser só uma série de perguntas. Não, mas se vira aí que você vai ter que responder também. Ó, Tô com medo. estou me colocando à prova aqui hoje. Quando nós falamos de regimento do SIAC, tá? Temos ali os requisitos do regimento e temos os requisitos da ISO 9001. Basicamente, são os mesmos. Só que algumas informações da 9001 não tem no regimento do SIAC. Alguns tem lá no regimento do SIAC e vice-versa, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Um dos é o seguinte: preciso ter a figura hoje dentro de uma construtora, né? Preciso ter a figura do RD. Suspense, hein? Que rufem os tambores, porque essa é uma pergunta que, olha, estou desde 2012, teve a revisão do SIAC, a última revisão do SIAC foi em 2021, né? Na metade do ano passado. E o que eu mais ouço de colegas que atuam na área, eu não sei a resposta. Pois hoje é a oportunidade de você ouvir a resposta. Muito bem. A 9001, ela tinha até a versão anterior, que era a versão 2008, a figura do RD, representante da direção. Então vamos lá, gente. Nós temos a ISO 9001, que faz parte integrante do nosso modelo de gestão, e eu tenho o programa do SIAC. Na versão atual da 9001, eu não tenho de forma explícita a figura do RD, mas eu tenho sim requisitos da norma que submetem a essa imposição, a este personagem. Sendo que no programa eu tenho essa figura denominada, este personagem denominado. O que se faz na prática, gente? Eu ponho um para cuidar da 9001 e o outro para cuidar do SIAC? Gente, para que tanto retrabalho? Vamos otimizar. Praticamente os requisitos de obediência que nós temos são muito similares. Talvez tenha no programa SIAC um requisito mais técnico que esse personagem provavelmente já domina. Se ele não domina, outras áreas dentro da organização o fazem. Então vamos aglutinar, vamos simplificar, vamos deixar isso de uma maneira mais clara dentro da organização, que este personagem, esta figura, vai responder para um modelo integrado. Um modelo que eu tenho requisitos da 9001 e requisitos do programa SIAC. Eu não preciso apartar isso, porque às vezes, como diz no jargão popular, eu tenho, dois cachorros, eu tenho dois cachorros. Tem dois donos e um cachorro só. Um cachorro só. E aí? Quem leva no veterinário e quem dá o banho? Quem paga a conta? Sou eu ou é o outro dono? Simplificar, gente, não precisa reinventar a roda ou burocratizar o modelo de gestão. Basta de uma forma, com uma visão holística, interpretar o requisito e denominar essas responsabilidades. Renato, mas na minha empresa eu tenho o RD, que ele trata do programa SIAC, e eu tenho a alta direção, que é responsável pela gestão da companhia, pela gestão do sistema, ou eu tenho a figura da qualidade ou a figura da gestão. Gente, se funciona na organização de vocês, o que eu vejo no mercado, que quando se aparta isso, certas decisões, elas acabam não sendo tomadas, ou tomadas de uma maneira prejudicada, porque aqui eu penso de uma forma, aqui eu penso de outra. Quanto mais a gente conseguir definir essas responsabilidades e autoridades num personagem que vai ter, de fato, essa autonomia, os resultados indiscutivelmente terão uma tendência mais favorável. Mais do que isso, né? Você começa a separar, ter duas figuras, depois não fica reclamando de custo, né? É isso aí. E aí, engenheiro Márcio? Vamos lá. Uma pergunta que eu sempre quis fazer para todo mundo que trabalha ali
com gestão e principalmente quem ajuda a obter certificação. Você consegue perceber valoração do produto de uma empresa que é certificada em relação à empresa que não é certificada? Porque assim, só para te explicar o porquê da pergunta, eu vejo um monte de construtora pequena, principalmente construtora regional, que não tem certificação ISO, mas vende o apartamento, todo mundo, e tem gente inclusive falando bem pra caramba, né? E na outra ponta, você vê brigas homéricas com grandes construtoras certificadas, porque obviamente tem tudo aquilo que a Aline falou de necessidade de ter uma instituição financeira por trás para alavancar negócio, essas coisas. Você consegue perceber essa diferença, a valoração por conta da certificação? Quando eu ministro as minhas aulas, seja em universidade ou cursos de curta duração ou formação de auditores, eu costumo fazer a seguinte pergunta. Você vai comprar um produto, um serviço, um tem o selo da 9001, outro não tem. Em qual que tu vai? A maioria vai na que tem a certificação. Porque, querendo ou não, é uma segurança. Caso tenha um problema, nós como consumidores ou clientes, a gente se sente um pouco mais protegido. Não significa também que a empresa que é certificada vai propiciar todo o pós-venda devido ou legal que deveria fazer. Que é justamente esse exemplo que você nos trouxe. A construtora menor, que está vendendo, a construtora que é maior, que é certificada. Qual que é o grande divisor, engenheiro Márcio, que eu acho, tá? A empresa que é certificada na construção civil, o cliente final vai perceber isso quando a obra for entregue. E se a obra entregue, ela tiver alguma falha, hora que o cliente, consumidor, ele se manifestar, vai ser a diferença na resposta. Na atuação, caso alguma coisa tenha dado errado. Isso não é só para o nosso segmento de construção, mas para todos. Mas em específico no nosso, nós temos toda a equipe de planejamento, de execução, de medição para saber se tudo aquilo que a gente planejou está sendo executado, ou seja, a gente consegue mitigar falhas claras ao longo do processo. Mas pode acontecer de ter uma falha, óbvio. Não existe sistema perfeito, não existe profissional perfeito, não existe modelo de gestão perfeito. É falível. E quando essa falha acontecer, e se ela acontecer, o que vai diferenciar a grande, a média ou a pequena é o poder de resposta. E a empresa e a organização, no nosso segmento que é certificada, ela com certeza vai destoar das outras justamente nesse momento de crise, que é um momento de chateação, de tristeza, de nervoso, de raiva do nosso consumidor, do nosso cliente final. E a empresa vai se destacar justamente nesse momento. Ruim, porque se tem uma falha no produto final, alguma coisa durante o processo, de repente a gente se equivocou. Seja a nossa participação efetiva, de um fornecedor, de um terceiro que a gente utilizou naquele processo. Então, assim, o que vai se destacar é aquela que, se acontecer uma falha depois da entrega, o nosso poder de resposta, de amenizar aquele constrangimento final. Tá. Porque assim, acho que, obviamente que como o Renato tentou exemplificar, é diferente você falar de um apartamento, porque é um bem super durável, que você vai ter um pós-venda super longo, que porventura você tem muitas interfaces, muita coisa para você construir um apartamento, e diferente de você ir, sei lá, e comprar um produto de limpeza ou o próprio carro, né? Que é uma coisa mega industrializada e que provavelmente seu pós-venda é mínimo ali. Você vai reclamar uma semana lá com a concessionária que te vendeu, depois você vai viver com o seu carro normalmente. Acho que a pergunta veio mais nesse sentido, porque é difícil de fato você, sei lá, perceber valor mesmo, diferença de valor. Eu acho que é mais o que você falou, né? Tem o intangível, que eu acho que é esse o ponto que foi abordado, né? O intangível, galera, não tem o que fazer. Você tem uma empresa que é certificada, você vai ter uma resposta, você vai ter um bem durável, você vai ter 5 anos ali com interface direta com a construtora e porventura até mais, né? Como já aconteceu em alguns cases aí. Porque a pessoa tem essa cultura da certificação, né? A cultura da gestão da qualidade.
Tá. Falando, né, aproveitando esse tema, falando em gestão, a empresa que ela busca certificação, ela consegue a certificação e consegue não só a certificação, mas em manter a certificação, o ganho dela é dentro da organização de uma maneira clara e visível. Vou te falar pela minha experiência, por atuar em qualidade e por estar do outro lado quando eu tive a oportunidade de ser gestora de obra. E aí eu, na verdade, recebia as demandas, né, e não atuava como linha de frente ali, de peito aberto, representando a plaquinha, eu sou qualidade, eu sou qualidade. Quando a organização ela tem a certificação, a maioria das empresas, elas decidem a colocar os requisitos traduzidos dentro de uma organização através de processos. E isso é opcional, ela não é obrigatória, correto? Perfeito. E aí, quando a organização ela define o modelo dela de estrutura organizacional por processos, para que cada processo represente ali de uma forma clara cada requisito, a organização ela consegue se enxergar, ela consegue se pôr naquela posição assim, quem eu sou, aonde eu estou e aonde eu vou chegar. Ela consegue, de maneira muito clara, ela ver todos os benefícios do dia a dia, da aplicação no dia a dia. Então, por exemplo, quando ela define por processo, quando você vai fazer uma reunião com uma área, por exemplo, de compras, tá? Você consegue enxergar ali dentro, na hora que você está fazendo a reunião, que as pessoas elas sabem qual é o papel dela de maneira muito clara dentro da organização, diferente de quando a organização não é certificada, ela não busca essa organização interna, ela não tem ali os seus processos que não precisam ser documentados, né? É importante a gente colocar isso, pontuar, que não é obrigatório que você tenha processos documentados, mas ela tem ali um norte, sim. Isso, para mim, é claro. Queria que vocês comentassem sobre isso, porque, na minha humilde experiência, Renato, eu tenho isso para mim hoje como um conceito muito definido. Muito bom. Em cima até do que o engenheiro Márcio trouxe anteriormente, dessa questão de nós, enquanto consumidores finais, clientes, percebemos o valor da certificação de uma empresa certificada ou não, em cima do que a engenheira Aline está trazendo, eu vou trazer esse exemplo para a realidade, tá? Eu conheço alguns amigos, pessoas que trabalharam comigo, que vivenciaram empresas que são certificadas, que têm essa cultura da gestão de processos, que têm essa cultura de definir através de um procedimento operacional, de uma instrução de trabalho, de uma norma, aquilo que cada processo faz, e pessoas que saíram desse tipo de companhia e foram para uma empresa que não tem. Dá 5 dias eles falam assim, eu quero pedir as contas. Porque vem de uma cultura onde tudo está normatizado, procedimentado, e isso facilita, gente, a integração do novo colaborador, a execução da sua atividade e aquilo que todo empresário quer, o ganho, né? Evitar perdas, aumentar os seus resultados, porque as empresas, gente, vivem de resultados. Nós, como colaboradores das companhias, vivemos de resultado, dentro do nosso processo, dentro da atividade que eu exerço. Então, quando a empresa tem a certificação e essa cultura pela gestão de processos, por definir a responsabilidade e autoridade de cada um desses processos, de medir através de monitoramentos e indicadores, a diferença entre uma empresa que não tem essa prática, ela torna-se evidente. Evidente no público interno e evidente no mercado, no consumidor final. Então, assim, eu vejo claramente que as empresas que têm essa premissa, elas estão sempre um passo à frente, porque a estruturação, ela está ali. Então, se for o Renato, se for a engenheira Aline,
o engenheiro Márcio vai saber o que precisa ser feito. Claro, gente, tem todo um trabalho de aproximação com liderança, com gestão, de aculturamento do colaborador na companhia, mas assim, a regra do jogo, como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara, eu preciso executar. Legal. Uma outra pergunta que eu tenho aqui comigo, né? Cara, a gente não precisa ser nenhum especialista em gestão da qualidade, gestão empresarial ou da qualidade, para saber que a retroalimentação de um processo é mega importante para que você deixe de errar no mesmo lugar, para que você possa evoluir, para que seu produto possa ser melhorado, né? Mas eu queria perguntar para você, você que está vivendo essas consultorias aí nas outras empresas, isso daí, ele já é uma cultura da empresa, porque eu sinceramente não vejo assim, mas talvez a minha visão seja restrita, mas possa mostrar viciado. Já é uma cultura, as pessoas têm essa cultura de tipo, deu errado aqui, deixa eu voltar ali, conversar com o departamento, dividir informação, ou as pessoas meio que se obrigam a fazer isso porque são certificadas ISO? Boa. Eu vou te dar minha resposta sincera. Eu venho de uma organização onde eu fui lapidado e formado para gestão, que ela tinha uma premissa, e o maior ativo que o presidente nos comunicava e ele de fato valorizava éramos nós, pessoas. Tá? Só que pessoas são feitas de vários outros fatores. Um deles é o ego, um deles é a maturidade ou a não maturidade. Então, assim, com o advindo da certificação, qual que é a premissa das normas de gestão? Errar eu posso. O que eu não posso cometer é o erro reincidente, repetido. O movimento da qualidade lá nos anos 90, que alguém me contou, não é que eu trabalhei, só alguém me contou, era muito forte com a questão assim, se você tivesse uma não conformidade, você era declarado um funcionário inadequado para aquela companhia. Essa premissa se arrastou durante anos. Ela existe hoje, essa cultura equivocada? Existe. Mas eu vejo que ela tem uma conotação hoje melhor do que a gente tinha no passado, tá? Mas essa percepção que você tem, infelizmente, hoje, ela ainda é real. Ela ainda é real. Mas, Renato, onde você vê que essa questão de ter uma falha no processo, ela é admitida de uma forma mais profissional, onde ela busca de fato a melhoria? Em empresas que têm um investimento em gestão, não tem a gestão como despesa. Então é claramente e é nítido para eu, que sou, por exemplo, um visitador de empresas, na condição de auditor ou na condição de consultor, aquelas que entendem algo que saiu do controle, do planejado, que surgiu essa falha e a gente corrige essa falha, tá? Mas empresas que não têm esta visão, não têm essa premissa, não têm essa cultura, entendem que a tomada de uma ação corretiva, o combate a uma falha, ela é de fato algo negativo, algo que é impositivo. Ah, eu falei, eu tenho que tomar uma ação porque a norma determina. Não, você tem que tomar uma falha porque se você não tomar uma falha, a empresa vai perder. Você no seu processo não vai ter o atingimento de uma meta, de um indicador. Então, assim, essa cultura reativa, ela ainda existe, mas ela melhorou ao longo do tempo. Aí eu acho que o que eu vou falar aqui talvez possa parecer um pouco blasé, mas certificação ISO hoje nas grandes construtoras, as grandes organizações da construção civil, ela é de fato algo que é uma cultura interna, que é algo que as pessoas buscam de verdade, ou é só mais um quadro ali para inglês ver e as pessoas só se preocupam periodicamente durante as auditorias? Tá. É difícil responder essa pergunta de uma forma tão assertiva, mas eu sou um cara otimista, então eu vou responder o que eu vejo, o que eu audito, o que eu trabalho como consultor. A empresa que busca a certificação, quando ela interpreta que isso vai trazer ganho, e não é só o ganho na parede,
porque querendo ou não, gente, a certificação diferencia as empresas naquele ambiente competitivo, fato. Quando a empresa tem essa prerrogativa, essa premissa, engenheiro Márcio, de que implementar os requisitos normativos, aplicar, melhorar, isso vai trazer um ganho, eu não tenho dúvida nenhuma que ela não está preocupada com o certificado na parede, tá? Mas tudo isso depende de vários fatores. Pessoas que internamente não estão preparadas para assumir esta responsabilidade e cumprir essa responsabilidade no dia a dia, o entendimento equivocado de uma alta administração, de uma alta gestão, de uma alta direção de uma companhia, falta de conhecimento por parte dos executores daquele processo. Então tem vários fatores que podem implicar numa cultura positiva, proativa e numa cultura reativa. Então, assim, concluo, na minha forma de entender o mercado, que aquelas que conseguem perceber o valor além do certificado na parede, elas estão sempre um passo à frente da sua concorrência. Elas só podem perder aí para um mercado injusto, para um mercado onde não se tem a valoração de uma certificação e tudo aquilo que se empenha nela, que é a concorrência desleal. Que isso não é só para o nosso segmento da construção civil, mas para todos os outros. Uma das perguntas que eu queria fazer para você, Renato, você é um cara que trabalha dando consultoria e provavelmente deve ouvir muito isso dentro de organizações. Você tem ideia, assim, por alto, ou algum paramétrico que você já tenha feito ou participado, de quanto aumenta o DI de uma empresa, a despesa de uma empresa, de uma organização? Vamos colocar uma organização de médio porte, né? Uma muito pequena, obviamente, vai representar muita coisa, uma empresa muito grande, talvez, nem tanto. Mas uma empresa de médio porte, o quanto que ela tem de aumento na despesa, né? Porque a gente tem que ser aqui, claro, pessoal, ninguém está defendendo que é de graça. Nada é de graça, obviamente isso vem custando alguma coisa. Esse custo ele vai te devolver algum retorno financeiro em algum momento. Mas acho que a primeira pergunta é essa. Você tem alguma ideia aproximada de quanto que aumenta um DI de uma empresa? Eu acho que o que vocês estão trazendo para todos vocês é a resposta que eu vou dar agora em razão da minha vivência, da minha experiência, por estar vivenciando empresas multinacionais, nacionais, grande e pequeno porte, é o seguinte: o investimento em qualidade, ele nunca vai ser despesa, ele vai ser investimento. E ele vai ser percebido, acreditem, no dia a dia das organizações. Tá? Óbvio, como bem dito pelo engenheiro Márcio, a gente tem que ter a aplicação de um recurso para a gente fechar o trabalho de uma consultoria externa, para a gente fechar com um organismo de certificação ou de acreditação, mas tudo isso, quando também percebido pela alta administração, pela alta direção, jamais vai ser um custo, jamais vai estar no orçamento como uma conta de despesa, e sim como investimento. E esse investimento, gente, por experiência, ele é percebido financeiramente, resultados operacionais, estratégicos e muito além daquilo que a gente consegue, às vezes, até mensurar. Eu, como consultor, e tenho certeza que vocês, a gente tem certos investimentos que a gente não consegue apurar o dado. É o aculturamento dos nossos colaboradores, com a preocupação de cumprir, de atender aquilo que foi alinhado, aquilo que foi contratado com o nosso cliente. Então, as empresas do nosso segmento da construção civil que tenham essa premissa, elas estão assim muito à frente dos seus concorrentes. Muito à frente. Quando se tem esse entendimento de que gestão é investimento e não é despesa, isso está muito destacado no mercado. E percebe-se claramente, quando você faz um estudo de concorrência por empreendimento e etc., a diferença entre uma e outra. Não, eu entendo assim, qualquer coisa que você coloque em
controle de qualidade do produto que você está ofertando no mercado, obviamente que vai diferenciar o teu produto, vai criar valor para o produto que você está vendendo, não tenho dúvida. Mas aí vem uma outra pergunta, Renata, você vai O me engenheiro responder. Márcio tá dificultando aqui. Não, é porque assim, são coisas que a gente percebe no mercado. Assim, eu estou no mercado há muito tempo, observando o comportamento de empresas há muito tempo, a gente conversa com diretores de diversas construtoras, pode ser numa conversa formal por conta de um negócio a ser fechado, de um projeto que a gente está negociando, ou pode ser numa conversa, num bate-papo, num almoço qualquer, que a gente encontre a pessoa ali no restaurante. E a pergunta é sempre a mesma e todo mundo se esquiva, tá? A pergunta é a seguinte, tudo bem, a gente tem toda essa cultura e todo mundo sabe disso, pelo menos parece que todo mundo sabe, nós aqui sabemos e estamos alinhados com essa ideia, mas por que assim, períodos de crise da construção civil, nosso mercado ele é ingrato porque ele é bem sazonal, né? Os ciclos são em torno aí de 5, 6 anos sempre, e aí quando a gente está no vale ali, né, da crise mesmo, a primeira coisa que um diretor pensa é: vou acabar com o meu departamento de qualidade. É a primeira coisa, né? O primeiro emprego que é encerrado ali dentro do escritório, digamos assim, né? Dentro do back-office de uma empresa, são cargos relacionados ao departamento de qualidade, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Qual que é a tua percepção disso? Vou divergir de você o seguinte, é o segundo. O primeiro é o consultor que sai, tá? Bom, O segundo é o departamento de qualidade. justo, ok. É verdade. Eu vou dizer para você o seguinte, é uma questão muito de percepção. Como a engenheira Aline nos trouxe, a partir do momento que a gente tem o entendimento, o patrocínio, o engajamento, o compromisso de uma alta direção, de uma alta administração, quando ele de fato é verídico, verdadeiro, tanto eu como consultor, como nós que fazemos a gestão da qualidade, a gente não vai perder o nosso emprego, eu não vou perder o meu cliente, tá? Mas, infelizmente, de maneira geral, é justamente esse entendimento entre o que é investimento e o que é custo. E aí, a maioria dos empresários, a maioria da cúpula, ela entende que, de forma míope e equivocada, que a qualidade torna-se a ser um custo. Quando, na verdade, ela é, mesmo num cenário de crise, investimento. Porra, Renato, mas como assim? Como que se torna isso um investimento? Procurando novos negócios, procurando melhorias na própria companhia, procurando novos nichos de negócio. Isso é até um requisito da própria ISO 9001-2015, requisito 611, que fala da gente perseguir uma oportunidade. Então é muito uma questão cultural e entendimento da alta administração, da alta direção, da cúpula, que, de fato, num cenário positivo ou num cenário negativo, a qualidade é e sempre será investimento. Bom, o que eu quero concluir aqui, né? Eu estou conduzindo para umas perguntas que, por vezes, vai ter um pouco de manifestação. Você está me apertando sem me abraçar. Diga-se de passagem. Não, mas eu quero que todo mundo comenta aqui no vídeo, né, essa percepção, porque eu acho uma percepção errada. Veja, do meu ponto de vista, tá? Se você tem um departamento de qualidade, acho que a primeira coisa é talvez a gente conseguir colocar para todo empresário da onde ele saiu e aonde ele conseguiu chegar com o produto que ele oferta no mercado, utilizando a gestão de qualidade, né, o controle de qualidade desse produto e tendo esse departamento de qualidade do tamanho que tiver que ter, né? Esse é o primeiro ponto, né? Então, o departamento de qualidade ajudou a criar valor para um produto. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que, mesmo em período de crise, um departamento de qualidade busca melhorar a eficiência, né? Então, sinceramente, eu realmente não entendo essa dicotomia absurda, né? Um negócio que não faz sentido para mim, é o cara terminar com o departamento de qualidade na crise, sendo que o departamento de qualidade poderia tornar a empresa dele mais eficiente, custar menos e ofertar um produto com valor mais alto. Obrigado. Obrigada, Renato.
Pessoal, nós estaremos disponibilizando para vocês em todos os nossos vídeos, quando nós fizermos as postagens, vamos estar colocando o contato, tá, da RS Prado, que é a empresa que o Renato está à frente, né, Renato, com consultoria. Contratem profissionais, a gente tem levantado essa bandeira, contratem profissionais sérios, que tenham conhecimento daquilo que eles estão fazendo. Nós já abordamos aqui que as empresas ainda têm o pensamento de achar que é custo e não investimento. Então, se você se conscientizou através desses conteúdos que você quer investir, que é um investimento, invista em profissionais que vão, de fato, fazer a diferença dentro da sua organização. Contratem profissionais que tenham conhecimento de causa, conhecimento técnico e um comportamento, uma credibilidade aí super elogiada no mercado, né? Eu falo não puxando jamais a sardinha, eu nunca vou trazer aqui para o nosso canal, eu não vou expor aqui pessoas que eu não conheço, que eu não tenho convivência. Eu sou a Aline, profissional de qualidade, que muitos que estão assistindo aqui conhecem meu trabalho, ele é ilibado, né? Eu posso falar de peito aberto. Em todas as empresas que eu passei, o meu nível de conhecimento técnico, tanto na parte de engenharia civil quanto de qualidade, é extremamente aceitável, assim, porque realmente eu falo com prioridade aquilo que eu aprendi de pessoas como o Renato. Então, se eu sou a profissional de qualidade que eu sou, agradeço do fundo do meu coração. Se eu nunca te disse isso, estou dizendo para você muito obrigado pelos seus ensinamentos. A gente tem que enaltecer, né, as pessoas, valorizar os profissionais que constroem a nossa carreira, né? Então, eu posso dizer aqui hoje para vocês que o Renato é um dos profissionais que contribuiu e está me ajudando a construir não só a minha carreira nem qualidade, mas também na M Consult Engenharia. Eu tenho certeza que vocês vão poder mudar a visão, a perspectiva da empresa, da organização, no meio que vocês estão inseridos através, né, de um profissional ali que tenha conhecimento de causa, técnico e com bom comportamento. Engenheiro Márcio, muito obrigado pela sua contribuição aí com as perguntas. Nós estaremos disponibilizando para vocês mais conteúdos com esse entrevistado. Fique por aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber em primeira mão tudo que nós estaremos e já estamos preparando para compartilhar com vocês. Um abraço, muito obrigada. Obrigada, Renato. Obrigada, Márcio. Tchau, tchau.